boa tarde. Estamos aqui com mais uma videoaula. Essa é a videoaula do Alandson ED2, certo? Eu sou Pedro Wig, sou aluno dele, tá? Na aula passada a gente viu pilha e nessa aula a gente vai ver fila, certo? Ele pediu pra gente implementar a fila e explicar como é que se faz, tá? Então é o seguinte, primeira coisa que a gente vai precisar daquela classezinha chamada nó, certo? Eu criei aqui um métodozinho que o nosso professor Alan nos ensinou em estrutura de dados 1, tá? Que é private class nó, tá bom? Que é o que? Que é para criar uma classe dentro de outra, tá? Eu criei o nó dentro da fila, tá bom? Porque eu vou precisar dela aqui dentro mesmo. Então eu criei o objeto private object valor, tá? Que é para receber o valor do objeto que eu vou criar. E um nó próximo, que é para quê? Para me ter a referência do seu próximo objeto, tá? E aqui os métodos get set. Então, primeira coisa que a gente vai precisar em uma fila é o que? Ela trabalha com duas direções. Isso quer dizer o quê? Que eu vou precisar de um início e um fim, certo? Por quê? Porque na fila eu insiro no fim e removo do início, ou removo do início e insiro no fim. Por quê? Porque o primeiro a entrar, certo? É o primeiro a sair. Então vou precisar de um início e fim. Vou precisar de um método para inserir valor, para remover o valor no objeto, para exibir os objetos, certo? E um do tamanho. Então eu criei private nó início, private nó fim e o private int tamanho, que é para mim saber o tamanho, tá? Aqui vai ser o início da minha fila, aqui o fim. E no inserir, certo? Eu não vou precisar retornar nenhum valor, então ele vai ser void, mas eu vou precisar de um parâmetro que eu vou receber do usuário que é que ele quer inserir nessa fila. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar ou instanciar um objeto do tipo nó, certo? Então tá aqui meu objeto novo. Depois inserir um valor para ele, então novo.setValor vai receber o valor que o meu usuário vai passar como parâmetro aqui. E a gente vai fazer um testezinho simples, galera. Se o tamanho for igual a 0, ou seja, se não tiver nada na nossa fila, se não tiver nenhum objeto na nossa fila, o início vai receber ele, certo? Ele vai ser o nosso início. E o fim vai receber ele, certo? Toda vida que a gente for inserir um valor, o fim sempre vai receber esse objeto. Por quê? Porque a gente só pode inserir no fim. Então sempre vai receber, o fim vai receber sempre o novo, tá? Caso contrário, aqui é um caso contrário. Se a nossa fila já tiver alguém, então o fim.set próximo, que é quem? Que é o nosso anterior. Ou seja, tipo assim, se eu inserir o A e eu quero inserir o B, o A ponto próximo, que ou seja, vai ser o nosso B agora, certo? O próximo de A vai ser quem? Vai ser o B. Então, fim.set próximo, tá? Vai receber o novo, que é quem? Que é o nosso B, tá? E o fim vai receber o novo, certo? Que isso é sempre vai receber, o fim vai receber o novo, porque a gente só pode inserir no fim. E o tamanho mais, que é pra gente aumentar o tamanho. E no remover, galera. Bom, aqui a gente vai precisar retornar o valor que a gente removeu, tá? Então a gente vai criar public object valor ou object remover, certo? E o que a gente precisa? A gente precisa testar se existe alguma coisa, porque se a gente for remover uma coisa que não tem, certo? Uma coisa que não existe, vai dar um erro, certo? Não tem como remover uma coisa que não existe, certo? Então o primeiro passo é fazer o teste. Se o tamanho for maior que 0, ou seja, existe alguma coisa na nossa fila. O segundo passo vai ser o caso contrário, que o quê? Que é o caso que não existe nada na nossa fila. Então a gente não precisa remover nada, ele vai retornar a fila vazia e nulo, certo? A outra coisa
é o que? Terceiro passo, a gente vai criar uma variável do tipo objeto, que vai receber o valor do nosso início, certo? Que é o nosso início da fila. A gente vai armazenar o valor do início, certo? Que foi o primeiro objeto que a gente inseriu nessa variável float. E depois a gente vai dizer que o início vai receber ele ponto get próximo, que é o que? Que ele vai receber o seu próximo, porque a gente acabou de remover o que estava no início. Então a gente precisa passar o seu próximo, certo? E vai dar um tamanho menos menos para diminuir o tamanho da nossa fila. Depois a gente vai retornar o valor, tá? Esse aqui é o passo 5. Esse aqui é o passo 6, tá? Bom, depois a gente vai precisar exibir a nossa fila, né? Quem é que está na nossa fila. Então, para que o início não seja alterado, por quê? Porque eu preciso dele para remover os variáveis, eu não preciso dele para exibir. Eu não preciso que seja removido nada para que eu possa exibir. Então, eu preciso passar o início, preciso dizer que uma variável auxiliar do tipo nó vai receber o início, para que ele não possa ser alterado. E é o seguinte, ó, enquanto, certo? Isso aqui quer dizer enquanto. Enquanto o meu auxiliar for diferente de null, ou seja, enquanto eu tiver alguma coisa em auxiliar, tá? Enquanto auxiliar existir, eu vou exibir o seu valor, tá? Auxiliar.getValor, e vou dizer que ele vai receber o seu próximo. Então, auxiliar nó recebe auxiliar.getPróximo. Para quê? Para ele passar para o próximo e assim sucessivamente, até que ele exiba todos os valores e chegue em null e não precisa entrar mais aqui, tá? E aqui eu tinha criado ó, os métodos getSet, tá? Que eu não expliquei antes. Os métodos getSet da minha classe fila, certo? Então agora eu vou executar, tá? Exefila. Criei meu método main aqui e criei uma fila chamada banco, certo? Vamos dizer que isso aqui é uma fila de um banco, tá? Eu inseri primeiro esse valor, depois eu inseri esse valor, tá? Depois eu removi um valor, depois eu inseri o terceiro valor, depois eu inseri um quarto valor, depois eu removi de novo, tá? E depois eu inseri um quinto valor, certo? Bom, na pilha, quando a gente inseriu o valor, certo? Ou seja, tipo assim, eu inseri o A, depois inseri o B, certo? Na pilha a gente removia o último a ter sido inserido, certo? Então aqui, se aqui fosse a pilha, certo? Eu inseri o A, depois inseri o B. O último a ter sido inserido foi o B. Aqui ele iria remover o B, certo? Se fosse na pilha. Mas como é na fila, o primeiro a ser inserido é o que vai ser removido, certo? Então eu inseri o A e inseri o B. Só que eu só posso remover do início, então eu removo o A e não o B, tá? Então, perceba que quando eu remover, vai ficar C, D e E, certo? Por quê? Porque ele remove do início e não mais do topo, como na pilha, certo? Pois na pilha, se eu inserir e depois eu remover, ele removerá o último a ser inserido. Ou seja, na pilha é primeiro a entrar, é o último a sair. E na fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, tá? E aqui eu mandei exibir, então o certo é ele exibir C, D e E, certo? E aqui ele vai me exibir A e depois vai exibir B. Vamos executar, Shift F6. Ó, percebam, aqui o primeiro a ter sido o que eu removi não foi o B, porque não é pilha. Eu removi primeiro o A, depois removi o B, certo? E depois exibi, ficou C, D e E, como eu disse aqui. Então valeu aí, pessoal. Manipulem aí, façam o que quiser com isso daqui, certo? É muito útil. Então valeu, brigadão e até a próxima aula, certo?